Boa noite, pessoal. Vamos iniciar um vídeo sobre soldabilidade de aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos, mais conhecidos como aços inoxidáveis duplex e superduplex. É um assunto bem interessante, né? São aços que têm uma empregabilidade muito grande no segmento de óleo e gás, em outros segmentos, né? E por sua alta resistência à corrosão, né? Alta tenacidade. A gente vai dar uma olhada geral nos aços, questão de processo fabril, né? De metalurgia física, né? E defeitos que podem ocorrer, né? E a soldabilidade em si. E no final vamos apresentar um trabalho que já tem 20 anos, um trabalho que a Petrobras iniciou em 2004. Foi um trabalho pioneiro quando esse aço começou a chegar no Brasil e tinha ainda uma grande lacuna técnica para procedimentos, para a realização também de procedimento de soldador e de procedimento de solda, e uma grande dificuldade em soldagem, né? Em execução das soldagens com qualidade. Então, a Petrobras fez esse trabalho, nós temos aqui, e no final a gente vai apresentar, fechando aí esse nosso vídeo, a nossa aula. Então, vamos começar aqui. Os aços inoxidáveis são ligas ferrosas que contêm cromo, comumente níquel e, em vários casos, outros elementos de liga, né? A gente está falando aqui de aço inoxidável em geral. O cromo é o principal responsável pela resistência à corrosão desses aços, né? Então, até aqui, a gente está falando de aços inoxidáveis, né? Tiver a camada de passivação, né? O oxigênio e a ação sobre o aço inoxidável, né? As ligas, já agora falando de aços inoxidáveis ferríticos, austeníticos, duplex e superduplex, né? As ligas ferro, cromo, níquel e molibdênio, que possuem uma microestrutura balanceada com 50% de austenita e 50% de ferrita, com excelentes propriedades mecânicas e de resistência à corrosão em relação aos inoxidáveis ferríticos e austeníticos que a gente conhece, né? Os AISI 316, 304, 321, né? A gente vai ver a listagem aqui. Então, os duplex e superduplex têm excelentes propriedades mecânicas de resistência à corrosão comparativamente aos outros aços inoxidáveis ferríticos, austeníticos e até martensíticos, né? Que são mais comuns, né? A principal diferença entre os aços inox duplex, né, e superduplex é o maior teor de elemento de liga, principalmente de nitrogênio, para acelerar a formação da austenita e para a obtenção de uma maior resistência à corrosão por pitch, associada a uma elevação das propriedades mecânicas. Então, a principal diferença é o maior teor de elemento de liga, principalmente do nitrogênio, né? A diferença entre os aços inox superduplex e o duplex é o elemento nitrogênio para fazer esse balanço, né, da austenita. Especialmente projetados para aplicações marinhas, químicas, na engenharia de petróleo, né, requerendo mais alta resistência à corrosão e meios altamente agressivos e altas propriedades mecânicas. Possui um índice, o índice equivalente de resistência ao pitch, né, o PRE, é maior que 40. Então, os duplex, superduplex, seja por uma dessas duas fórmulas do PRE, né, esse valor é maior que 40 nos aços inox duplex, superduplex. A gente vai ver aqui na tabela que apresenta comparativamente, né? Então, a gente está vendo agora o índice de número de resistência ao pitch equivalente. E o índice de número de resistência ao pitch equivalente, o Pitching Resistant Equivalent Number, PRE, maior que 40, como a gente já falou. E aqui a gente apresenta, para a gente lembrar, quais são os elementos, né, tipicamente encontrados nos aços, que são elementos ferritizantes e austenitizantes, né? Ou seja, os que propiciam, né, e facilitam a ocorrência dessas fases, né? Então, os elementos ferritizantes são cromo, molibdênio, titânio, silício, alumínio, nióbio, vanádio, tungstênio e boro. Os elementos austenitizantes, níquel, cobre, o carbono, o nitrogênio, o manganês menor que 6% e o cobalto.
Então, a gente está vendo aqui, mais uma vez, ó, como tinha sido falado no outro slide, a diferença do super duplex e do duplex é o teor, né, do nitrogênio, que é austenitizante, como nós falamos no outro slide. Então, são ligas, o que são, né, a definição também de ácidos inoxidáveis ferríticos e austeníticos duplex e superduplex, né? O que são os ácidos inox duplex e superduplex? São ligas baseadas no sistema ferro, cromo, níquel, molibdênio, nitrogênio, composição de 18,5% a 27% de cromo, quer dizer, muito maior do que os 11, né, 11,5%, 12% que você tem no aço inox, né, um teor de cromo maior, 4 a 8% de níquel, 2 a 4% de molibdênio, um carbono menor que 0,3 centésimos por cento, e também pode conter cobre. Uma microestrutura bifásica, ferrita-austenita, né? Por isso que é duplex, né? Ou superduplex, porque o PRE é maior do que o duplex, mas são ácidos duplex, porque duas fases, bifásico, ferrita-austenita, em proporções aproximadamente iguais a 50%. É balanceado, né? Boa resistência à corrosão sob tensão, alta resistência à corrosão intergranular, excelentes propriedades mecânicas e boa soldabilidade. Essas propriedades são consequência do balanço da austenita e da ferrita na microestrutura, que se pode obter pelo controle da composição química e do processamento termomecânico, né? A gente vai ver que tem umas regras de ouro para soldar, quer dizer, ele tem boa soldabilidade, mas desde que haja uma mão de obra capacitada e essas regras de ouro sejam atendidas, o material, né, de base e também os consumíveis de qualidade, né, para que haja, de fato, essa boa soldabilidade. Então, as famílias de duplex, quais são as famílias, né? Esse aço, no começo, ele foi desenvolvido pela Sandvik, né? E, principalmente, a gente vê muito o 32750, que é o superduplex, e o 32760, da Ziron, da Weir, é um aço que seria o genérico, né? Mas a gente vai ver aqui no trabalho que a Petrobras fez, que ele é tão bom quanto o 32760, é tão bom quanto o 32750. Então, quais serão as famílias? A primeira família, 23 de cromo a 4 de níquel e 0,10 de nitrogênio, livre de molibdênio, os quais são materiais econômicos e podem substituir os graus austeníticos 304 e 316. Já um outro material com 22% de cromo, 5% de níquel, 3 de molibdênio e 0,17 de nitrogênio, podem ser considerados padrões e, por terem maior teor de nitrogênio, apresentam uma maior resistência à corrosão por pitch em ambiente mais agressivo, até porque também tem um molibdênio, né? Aqui não tem molibdênio. E um outro material, que já são os superduplex, que é 25% de cromo, quer dizer, um cromo maior, 6,8% de níquel, já um níquel também maior, 3,7% de molibdênio, ó, maior também, e 0,27% de nitrogênio, né? Tudo dele é maior, por isso que é o super, com ou sem adição de tungstênio ou cobre, os quais são conhecidos como ácidos inoxidáveis superduplex, né? Então, aqui as principais famílias, como foram formadas no começo. E aí, agora, a gente vai apresentar daqui a pouco uma tabela com todos, com vários, né? Com vários, com a sua denominação, a sua codificação ONS, para a gente comparar, né? Então, os tipos de duplex, o 2304, o NS S32304 é o mais barato, sem molibdênio, que é o primeiro que a gente viu lá, né? O primeiro quadradinho do slide anterior, usado de substituição ao aço inox, AISI 304, 316, 316L. O 2205, né? Já é o segundo quadradinho que a gente viu no slide anterior, família padrão e o mais usado. E o 2507 é o NS 32750. Notem que isso aqui era o material Sandvik, 32750. Era o patente Sandvik. Superduplex, alto teor de cromo, molibdênio e nitrogênio. Esse aqui é o material no último quadradinho do slide anterior. Aplicação marinha, química, petroquímica, meio extremamente agressivo. Então, voltando aqui, ó, esse aqui, né?
primeiro, segundo e terceiro são, consequentemente, esses materiais. O primeiro quadradinho é o NS 2304 aqui, o S32304, né? O 2205 é o quadradinho do meio, e o Super Duplex 2507 é o último quadradinho, né? Aqui tem uma tabela comercial deles, com a descrição comercial e composição química. O SAF 2304, né, que é o S32304, 23 de cromo, 0,2 de molibdênio, 4 de níquel, 0,1 de nitrogênio, 0,03 de carbono e um PRE de 25. Ó. O que a gente falou? Para ter, eles têm que ter um PRE maior do que 40, né? Então, esses materiais, todos aqui, ó, vários, são ácidos excelentes, mas eles estão com PRE menor que 40. O Super Duplex, ó, o Ziron 100, que é 32760, a codificação ONS dele, denominação, S32760, que era o genérico, né, da UIR, Sumitomo, né? Ele tem, por exemplo, o mesmo teor, aqui já é o SAF 2507, que era o Sandvik, 32750, o NS desse, S32750, o NS deste material. Você vê que o teor de carbono equivalente é igual, ele é um pouco maior de molibdênio do que o 32760, é igual ao teor de níquel, o teor de nitrogênio é um pouco maior, o teor de carbono é igual, ele não tem os elementos cobre e tungstênio que o 32760 tem, e o PRE dele é 42, enquanto o 32760 é 41. Mas, na prática, os dois se equivalem. O 32760, ele não deixa nada a desejar o 750, são dois ótimos materiais. Então, são fortemente magnéticos, porque eles têm ferrita, né? Devido à presença da ferrita. Condutividade térmica é maior do que nos ácidos inoxidáveis austeníticos. Baixa expansão térmica, similar à dos ácidos inoxidáveis ferríticos. As propriedades mecânicas do aço inox duplex são resultado da combinação da composição química, endurecimento por solução sólida substitucional e intersticial, tamanho de grão e de propriedades da ferrita, e a austenita, mais notadamente da ferrita, que tem maior limite de escoamento do que a austenita, né? Os limites de escoamento do aço inox duplex é alto, comparado com os dos aços inoxidáveis austeníticos, quase o dobro, e a resistência ao impacto, né, em joules, né, tem um valor intermediário entre os ácidos inoxidáveis austeníticos e ferríticos, né? Então, ele está entre os dois. Aqui tem já uma tabela com os mesmos materiais, quer dizer, na verdade, são os inoxidáveis comparado com o duplex e o super duplex, tanto, né? Aliás, os duplex e o super duplex Sandvik, né? E aí você vai ver que não é mais composição química, é o quê? Propriedades mecânicas. Se a gente comparar, ó, um 316, por exemplo, 515 megapascal de limite de resistência e 205 megapascal de limite de escoamento. Já um 31803, um duplex, ó, 680 megapascal de limite de resistência, 450 megapascal de limite de escoamento. Quer dizer, é muito maior, né? E já o 32750, que é super duplex, comparado, mais uma vez, com o 316, ó, 680 megapascal de limite de resistência, 450 megapascal de limite de escoamento, comparado aqui com, né, um de 515, 205, que é o 316. E aí o alongamento é 40%, o alongamento aqui é menor, né? A dureza dele também é maior, porque, na verdade, eles estão botando em escala diferente. Aqui, Rockwell B, né? Aqui é Vickers, Rockwell C, mas o que acontece? Em virtude do maior limite de escoamento, a dureza é proporcional, desculpe, ao limite de resistência, a dureza geralmente é proporcional ao limite de resistência, obviamente a dureza também vai ser um pouco maior do que os aços inox, né, comuns, né? Então, a resistência à corrosão do aço inox duplex é comparável ao do ácido inoxidável austenítico, porém com superiores propriedades mecânicas e baixo custo,
devido ao reduzido teor de níquel. Contendo um teor de níquel menor, o que os torna mais econômicos e a tendência a ter cada vez ácidos mais ligados com nitrogênio estabilizados, estabilizando a fase austenítica e diminuindo a partição do cromo na ferrita. E, como consequência, melhorando a propriedade da resistência à corrosão, né? Isso aqui é a questão da resistência à corrosão que a gente está falando, né? A gente anteriormente falou das propriedades mecânicas, né, que a gente acabou de falar, e a resistência à corrosão agora que a gente já está abordando. Então, o balanço, né, metalurgia física, o balanço austenita-ferrita. Então, à medida que a temperatura cai, né, está vendo a linha líquidos, né, a temperatura, alguns materiais, ó, a questão de alto níquel e baixo níquel, né, os materiais que a gente acabou de ver. Então, à medida que a temperatura cai, sob condições de equilíbrio, ocorre uma partição por difusão de elementos entre os dois constituintes principais, ferrita e austenita, né? Então, ele está mostrando aqui, né, que ele tem elementos materiais com alto níquel e com baixo níquel, né? Então, o cromo equivalente ao níquel equivalente maior do que 1,85, solidificação é 100% delta nessa condição, né? Temperatura acima de solvos da delta, liga permanece 100% delta, ele está mostrando aqui no gráfico, né? Temperatura abaixo da solvos da delta, nucleação e crescimento da austenita, região onde ocorre a conformação a quente. Essa deve ser feita a uma temperatura baixa, suficiente para solubilizar qualquer precipitado, mas alto o suficiente para reduzir o percentual de nitrogênio na ferrita delta, né? E aqui você tem todas as curvas solvos, a curva líquido, né, solvos da ferrita, e essa informação com a queda da temperatura, né, e a ocorrência da partição, né, por difusão dos elementos constituintes principais da ferrita e austenita, né? O que a gente tem aqui também, ó? O aço inox duplex, a linha dele, ó, que ele vai no resfriamento, né? Temperatura na ordenada e o teor de cromo e de níquel nas abscissas. Tu vê que ele está próximo de 25% de cromo, o duplex, e aqui menor também que 5% de níquel. E aí o que você tem, né? Não considera os elementos de liga nessa situação, né, do resfriamento, né? Proporção entre as fases varia com a temperatura e é a função da composição química e da taxa de resfriamento. A temperatura ele é subindo, né, ou mais alta, estruturas cada vez mais ferrita delta, como a gente viu, né, indo para os líquidos. Quanto maior a temperatura, cada vez mais ferrita delta. Sequência de solidificação. Líquidos mais delta, né? Aqui você está vendo a sequência, né? Líquido mais delta, depois delta e depois delta mais austenita, né? É a sequência de resfriamento, seguindo essa linha aqui do aço inox duplex, né? Então, a adição intencional do nitrogênio tem como propósito. A gente viu que o nitrogênio é um elemento fundamental para fazer esse balanço, né, da austenita e fazer essa distinção de que se o aço vai ser duplex ou superduplex, né? Mas o que acontece se adicionarmos o nitrogênio? Aumenta a resistência mecânica, aumenta a resistência à corrosão alveolar e acelera a formação da austenita em temperaturas elevadas. Ok, aí a gente já está vendo que o balanço dele, né, pelo aumento do nitrogênio. E aqui esse gráfico mostra, né, a questão do aumento do nitrogênio. A mesma coisa a temperatura com os teores de níquel e cromo, né? E aí ele mostrando todas as linhas líquidos, né? A linha líquido mais gama mais alfa, líquido mais gama, né? E líquido mais alfa, né? E mostra, dependendo do teor, né, de níquel e cromo, qual vai ser a linha do resfriamento. Obviamente que a gente está falando desse resfriamento não na soldagem, a gente ainda vai falar na soldagem. Isso é no processo fabril do aço, né?
no processamento do aço. O nitrogênio é um elemento-chave e sua adição varia de 0,08, quer dizer, 8 centésimos, a 0,35%. Né? Esse diferencial de solubilidade do nitrogênio na delta e não na gama pode acarretar precipitação de nitreto de cromo, né? Na soldagem dessas líguas. As consequências mais notáveis são as perdas de dutilidade com a precipitação do nitreto de cromo, de tenacidade e resistência à corrosão. Ou seja, essa precipitação não é desejável para a gente. Resfriamento lento, partição do nitrogênio entre delta e gama. Resfriamento rápido, que ocorre grande quantidade de delta no metal de solda e na ZTA, já que a gente já está falando do papel do nitrogênio, mas aqui já informando na solda, né? Que é o resfriamento rápido. O resfriamento no processo fabril, né, ocorre a partição do nitrogênio entre delta e gama. Agora, no resfriamento rápido, que é operações de soldagem, já não é no processo fabril do aço, tem grande quantidade de delta no metal de solda e na ZTA. Aqui ele mostra isso que ele acabou de falar, em função da temperatura nas ordenadas, né, a solubilidade, né, e a partindo de 1000 graus no campo ferrítico, o campo austenítico, né, e essa questão da solubilidade, como ela aumenta no campo austenítico, né, a solubilidade em peso, né, em percentual, né. Elevada taxa de resfriamento no metal de solda e na ZTA, causando aumento da relação delta-gama, né? Isso na solda, é claro. Reaquecimento permite difusão e consequente crescimento dos grãos austeníticos, ou a nucleação de nova austenita, é a austenita 2, né? A gente está falando aqui da austenita secundária, né? Então, você está vendo aqui que o reaquecimento, né, na soldagem ou num tratamento térmico, algum reaquecimento, né, que ele sofrer, ele permite a difusão e consequente crescimento dos grãos austeníticos ou a nucleação de nova austenita secundária. Intergranular com morfologia acicular, devido ao reaquecimento, aumenta a difusão e reduz a temperatura efetiva da têmpera. Composição química diferente, de 0,19 a 0,26 de nitrogênio, da austenita, formado durante o primeiro resfriamento, né, que é 0,43 a 0,54 de nitrogênio. Então, a composição ela é um pouco menor da austenita primária, isso aí em relação à austenita secundária, né? E aqui mostra, né, uma micrografia, né? E aí você está vendo aqui uma imagem, né, aparecendo a austenita primária e a secundária, você vê que ela está mais isolada, né? Ela é formada a partir da primária, mas nessas condições que foram apresentadas da termodinâmica, né? Do processamento ou na soldagem, né? Então, ele mostra aqui, ó, na micrografia, né, a austenita primária e a secundária. Então, o crescimento a partir da austenita existente na interface austenita delta, né? E aí o que acontece o quê? A nucleação a partir dos nitretos de cromo presente na interface gama delta, né? Aí está mostrando aqui a cinética dessa formação de austenita secundária, né? Na soldagem do aço inox duplex e do superduplex, a microestrutura varia desde a poça de fusão até o metal adjacente à solda, como consequência da história térmica, os ciclos térmicos e repartição térmica experimentada. Quer dizer, aí vai variar, vai ter função, por exemplo, do heat input, da energia de soldagem, do tipo de processo, qual é o processo de soldagem, né? Qual a energia envolvida. Aqui ele faz, né, uma repartição, né, uma repartição térmica, mostrando vários aspectos, né, do metal de base não afetado, né, a zona parcialmente transformada, zona de crescimento de grão de ferrita delta,
uma zona parcialmente fundida e metal de solda, né? Então, ele dá essa visão da ZTA com metal de base, metal de solda, e põe aquele gráfico que a gente viu aqui, né? Das linhas líquidos, solvos, né? Do líquido, da delta, da gama e do ferro alfa, na temperatura e com teor de cromo, né? Como o teor de cromo ele vai influenciar nesse comportamento do aço e nesse caso da soldagem, né? Ou seja, como vai ficar a questão da repartição térmica na ZTA, né? E o ciclo térmico? Bem, ele tem 3 regiões, né? A região 1 a temperatura aumenta, reduz a austenita e a dissolução de precipitados, né? Aqui, nessa região. Na região 2, que é essa região central, onde tem a temperatura máxima do ciclo térmico, aqui, a gente está com a temperatura e o tempo, né? Onde houve a temperatura mais alta no ciclo térmico, temperatura solvos, né? Da ferrita, menor que a temperatura sólidos, né? Está aqui, está mostrando isso no gráfico. E na região 3, né? Você vê que quando começa a resfriar, está no campo ferrítico, e depois ela vai para a ferrita austenita, né? Que é a característica do aço. Inicia a precipitação de austenita nos contornos de grão, podendo haver precipitação de nitretos e carbonetos de cromo, né? Então, aqui está o ciclo térmico dos aços inox duplex e superduplex. Um dos ciclos térmicos, né? Soldabilidade. O que ele tem de soldabilidade para a gente ver? A temperatura. Qual é a influência da temperatura na soldabilidade do aço inox duplex e superduplex? Ela varia desde a zona de fusão, onde ocorrem fenômenos de solidificação, até o metal adjacente à solda da zona afetada pelo calor, onde ocorrem as transformações no estado sólido. Composição química dela, né, da composição química e do balanço entre austenita e ferrita, na microestrutura, dependem as propriedades da solda. Quer dizer, as propriedades da solda dependem dessa composição química e desse balanço austenita-ferrita. Este balanço pode ser ajustado pela alteração da composição química e pelo controle da temperatura do resfriamento durante a soldagem, né? Então, aqui, a gente está tendo informações relativas à soldabilidade do aço inox duplex e superduplex. Fortemente, a soldabilidade, trincas, né? Desculpe, trincas agora de solidificação que podem ocorrer nesses materiais, né? Durante a soldagem. São fortemente influenciadas pela composição química. Contornos delta-delta são mais facilmente molhados do que os contornos delta-gama. E ele mostra aqui a susceptibilidade nas ordenadas, né? Austenita mais ferrita, ferrita mais austenita e ferrita. Um campo totalmente ferrítico, né? E aqui a relação na ordenada do cromo equivalente para o níquel equivalente. Nós estamos vendo que quando nós estamos num campo austenítico, né? E isso é bem interessante porque são trincas de solidificação, a gente consegue ver isso até no diagrama de Scheffler, né? Alguma coisa interessante. Quando há muito austenita, vê que no campo austenítico ferrítico, né? Ele tem a susceptibilidade menor, né? Perto de 1,5%, né? Um pouco menos de 1,5% da relação cromo equivalente para o níquel equivalente, né? Então, é o ponto ideal. E a causa principal é a ação combinada dessa... Agora, desculpe, é a trinca pelo hidrogênio, eu passei o slide. Então, aqui são trincas de solidificação, né? Que são trincas possíveis que ocorram nesses materiais. A gente vai ver daqui a pouco até o diagrama de Scheffler para confirmar isso. Outra situação de trinca que pode ocorrer, outro trincamento, é por induzidas pelo hidrogênio, né? O delayed cracking, né? A causa principal são ação combinada de um elevado teor de hidrogênio com uma microestrutura suscetível e tensões residuais, ou seja, microestrutura suscetível, o que a gente lembra logo de martensita não revenida, né? Ou seja, alta dureza e tensões residuais, né? Que
A gente sabe que na soldagem são da ordem do limite de escoamento do material, então são suficientes para que haja essa propagação da trinca, claro, na presença do hidrogênio, né? O hidrogênio tem que estar com teor muito alto. Então, aqui, ele deu a tríade, né? Para que ocorra teor de hidrogênio alto, uma microestrutura suscetível, geralmente martensita não revenida, e tensões residuais trativas também altas, na ordem do limite de escoamento, como eu falei, que são a trinca, né? A tríade do mal, né? Para que ocorra as trincas induzidas pelo hidrogênio. Outra situação, medidas mitigadoras são o quê? O processo de soldagem com baixo potencial de hidrogênio, a gente tem que ver a questão de consumível, né? Umidade, higroscopicidade, proteção catódica adequada, se você for um processo de proteção catódica que vai ter permeação de hidrogênio, e microestrutura com controle de ferrita. Essa é a mitigação para que você evitar, né, a estrutura, as falhas trincas pelo hidrogênio, e também tendo sempre cuidado com as causas principais acima, né? Fragilização a temperaturas intermediárias, a fase sigma, né? Então, podem ocorrer fases fragilizantes, além da trinca de reaquecimento e da delayed cracking, das trincas induzidas pelo hidrogênio, nós podemos também ter problemas de fragilização a temperaturas intermediárias por fases que se precipitam, fases fragilizantes nesses materiais. A primeira fase sigma é a nucleação preferencial, ela tem a nucleação preferencial, na interface delta-gama, na decomposição delta-gama mais delta-sigma mais austenita eutetoide, crescimento preferencial na direção dos grãos de ferrita, pois a ferrita delta é metaestável na temperatura onde ocorre a precipitação desta fase. Causa endurecimento por dispersão, reduzindo significativamente a tenacidade do material. Ou seja, a fase sigma, a fragilização que ocorre no material é basicamente por essas causas. Ele vai causar o que no material, a fase sigma? A consequência, o endurecimento por dispersão, reduzindo significativamente a tenacidade do material. Aqui a gente mostra, né, também uma imagem com a fase sigma, né? Não está muito nítida, mas essas ilhas são, na imagem, são a caracterização da fase sigma. E aqui você tem também uma outra imagem, né? Onde você tem austenita, né? Onde você tem ferrita, a austenita, né? Tem o alfa, gama e a sigma, né? A precipitação da sigma no material. Bem, e aí o que acontece com essas fragilizações intermetálicas, ainda falando de fase sigma? A energia de impacto vai variar, né? Em função da temperatura, mas o quê? Os aços superduplex, duplex, né? Nesse caso aqui é o superduplex da Sandvik, né? O NSS 32750. Qual é a maior tenacidade dele e a maior resistência, né, que ele tem, né? A maior tenacidade, a maior energia absorvida em joules, e é nessa condição de precipitação de fases intermetálicas, né? Ele solubilizado com 0% de fase sigma, ele tem esse comportamento na temperatura de transição do tio-frágil, né, que a energia dele absorvida ela ainda é considerável, é a condição que ele está na condição mais favorável. Como recosido com 0,01% de sigma, já é essa curva em vermelho, né? Você vê que a energia com um percentual de 1/100º de fase sigma já cai muito a tenacidade, né? A energia absorvida. Na ZTA, com 0,09% de sigma, é o triângulo azul, já fica menor a energia, e envelhecido a 5 minutos, a 1000 graus, com 8% de sigma. Quer dizer, com 8% de sigma, já cai absurdamente a energia absorvida, né? E ele já está falando a partir de menos 60 graus, né? Aqui a temperatura mais baixa, você vê que ele não tem nem marcação no gráfico, porque a tenacidade caiu muito. Aqui, no caso, o CTOD, né? Que não foi, no caso,
um impacto, né? O Sharpie, um ensaio, né? De tenacidade. Esse aqui é o CTOD, que é da mecânica da fratura, e não foi um ensaio de tenacidade ao entalhe, como foi o anterior, que a gente vê logo com o Joule. A gente não sabe, ele não falou se foi um Sharpie, mas provavelmente foi um Sharpie, né? Porque a característica, né, é a energia, a tenacidade, apresentar como energia absorvida em Joule, e o CTOD, que vai te dar o tamanho de defeito admissível, que é a luz da mecânica da fratura, né? Já é a tenacidade à fratura, o primeiro slide foi, o anterior, desculpe, foi tenacidade ao impacto, ao entalhe, né? O que você tem aqui, ó? A curva com o CTOD maior é como recosido com 0,01% de sigma, né? Também por 32.750, por Sandvik. Tem alguns pontos de dispersão. O ZTA, a ZTA com 0,09% de sigma já é a curva vermelha, e envelhecido a 5 minutos, a 1000 graus, com 8% de sigma, como a gente viu, parecido com outro gráfico. Ele já está também com o tamanho de defeito admissível bem pequeno, quer dizer, o CTOD dele está bem baixo, né? A tenacidade, a fratura, né? Vamos ver como a fase sigma ela compromete muito a tenacidade do aço inox duplex, superduplex. Nesse caso aqui é o superduplex, né? Que é o Sandvik 32750. Precipitação de fases intermetárias, né? Intermediárias, né? E intermetárias. Temos o que, então? A possibilidade de fase sigma, como a gente falou, nitreto de cromo, carbonetos, alfa-linha e fase X ou fase Ki, né? Como algumas pessoas falam. A região, né? A gente vai ver aqui o diagrama de Sheffer. A região 3, ácidos austeníticos mais ferríticos, né? Essa região engloba todas as composições de liga que têm possibilidade de daí, após longo tempo de permanência em temperaturas na faixa de 500 a 500 graus, o aparecimento de uma fase chamada fase sigma, quer dizer, é na região austenoferrítica. Por isso que a gente tem, por o aço inox ser duplex, superduplex ser austenoferrítico, nessa região austenite mais ferrita, que a gente vai ver agora no diagrama de Sheffer, aqui, nessa região, geralmente a gente sabe que na soldagem dos aços inox, e o diagrama de Sheffer também nos ajuda, no superduplex, no duplex, do mesmo jeito, a gente deseja uma região central, né? Nessa região aqui, a região 3, o material tem a composição austenoferrítica e pode ter a precipitação, né? O aparecimento, o surgimento da fase sigma. E a gente viu nos outros slides o efeito deletério, né? Então, aqui, ele mostra, nesse gráfico, a temperatura com o tempo, e é justamente uma soldagem que tenha uma velocidade, já que a temperatura você não pode, você tem que ter que fundir o material, então não tem como, você vai passar de 1000 graus, só que o tempo você pode adotar processos de soldagem e técnicas de soldagem que você consiga reduzir o tempo para não chegar no cotovelo da curva da precipitação dessas fases intermetálicas indesejáveis. Já estão todos aqui, a sigma, nitreto, fase X aqui, né? Fase Ki, desculpe, austenita secundária, carbonetos, fase R, quer dizer, tem várias fases, né? E em função da soldagem. O outro gráfico similar, ele também mostra, né, a questão do tempo, mas já aqui colocando, né, em minutos, e a temperatura, mais uma vez, a temperatura não tem como, em graus Celsius, não tem como você escapar, mas com as técnicas de soldagem, para que o tempo seja reduzido e não chegue no cotovelo, né, onde a gente tem todas essas fases intermetálicas que são deletérias para a tenacidade e para um bom desempenho do aço, né? Então, os ácidos inoxidáveis duplex e superduplex são prontamente soldáveis pela maioria dos processos de uso industrial. TIG, né? Eletrodo revestido, arame tubular, arco submerso, MIG-MAG e o plasma, né? Entretanto, algumas regras de ouro devem ser respeitadas para assim manter a sua excelência
excelente resistência à corrosão na união soldada, na zona fundida e na zona termicamente afetada. Então, todos esses processos que a gente acabou de falar são possíveis de ser empregados, né? Agora, tem que ter as regras de ouro, que são o quê? A purga, para você reduzir o oxigênio. Essa figura, que é um corte de um tubo que foi soldado com percentuais diferentes de oxigênio, para a gente ver a oxidação que deu já na raiz, né? Você cortou o tubo, dá para você ver a raiz, né? Então, no número 1, né, você vê que tem 10 ppm, né, de oxigênio, quer dizer, bem baixo, ele não oxidou a raiz. O nível 2, o número 2, desculpe, tem 25 ppm, não oxidou. A partir da junta 3, com 50 ppm já começa uma oxidação, né? Quer dizer, um teor de oxigênio que não foi purgado, né? No 4, 100 ppm já está oxidado. O 5 com 200 ppm, bastante oxidado. 6 com 500 ppm, também bem oxidado. Número 7 com 1000 ppm, né? Aí a gente está vendo a oxidação que ocorre não só no metal de solda, como na ZTA, quer dizer, a junta está toda oxidada, né? E até o último, que é o 10 com 25.000 ppm, está totalmente oxidado, vai trazer problema, né? É uma regra de ouro que não está sendo cumprida. A questão de resistência à corrosão, tudo foi bem afetado aqui, né? Então, o teor de oxigênio recomendado para o duplex é de 0,5%, né? Então, ele é um teor bem baixo, né? O percentual, para que você consiga ter uma soldagem de qualidade. Então, e a questão do heat input, né? Na regra de ouro ainda, que a gente está falando, a gente falou das regras de ouro na purga, né? No controle do oxigênio na junta. E agora, ainda falando das regras de ouro, passe de raiz e reforço, o passe frio, né? No controle do heat input. Então, vamos ver, se você fez um passe de raiz com 2 kJ por milímetro e um reforço de 1,3 kJ por milímetro, você tem um dano no passe de raiz pela energia, né? A energia de soldagem alta no passe de raiz. Se você fez um passe de raiz com 1 kJ por milímetro e 1,7 kJ por milímetro no reforço, né? Quer dizer, nessa face, na verdade, no passe da raiz, você tem o dano de reaquecimento, né? Porque você aqui está usando uma energia maior, né? Quando você vai reaquecer. Agora, a condição desejável, um heat put equilibrado, tanto na raiz e no reforço da raiz, é o balanço no aquecimento e reaquecimento, né? Porque aqui, quando ele foi reaquecer, no passe de reforço, ele foi com uma energia muito maior. Aqui, no balanço, é uma condição desejável, é um heat put de 1,45 kJ por milímetro na raiz e 1,2 kJ por milímetro no reforço. Quer dizer, não adianta você ter um passe, uma energia baixa na raiz, e no reforço você ter uma energia maior. E uma raiz também com energia muito alta. Você vai ter dano, né? Esse controle do heat input. Aqui é interessante esse gráfico, que ele vai mostrar a tenacidade, né? Pelos vários tipos de processo, né? A energia absorvida em Joule com relação ao processo, os processos para o uso do aço inox, duplex, superduplex, quer dizer, os vários processos de soldagem envolvidos. Já viu que campeão com a energia, com a tenacidade maior, vão ser os processos envolvendo o GTAW, o TIG, né? Aí, um pouco pior é o MIG-MAG, né? Está vendo que as temperaturas e a energia absorvida em Joule da junta, né? Como vai caindo. Se você fizer o eletrodo revestido básico e aqui o arco submerso básico, você vê que já cai muito. O eletrodo revestido básico já tem uma energia maior, apesar que aqui você está usando uma temperatura também, né? Mais baixa, mas aqui está juntando as duas curvas. E aqui você tem o eletrodo revestido rutílico, que já é uma condição inferior, e o pior de todo é o arco submerso rutílico, né?
que ele vai ter a menor energia nesse processo, menor energia absorvida, menor tenacidade, né? A energia em Joule, de todos os processos, né? Você vê que aqui esse gráfico é interessante que ele mostra já quais são os processos que a gente tem que ter atenção para na soldagem dos aços inox duplex e superduplex, para que mantenhamos uma tenacidade alta idêntica ou bem próxima do material de base que foi processado, que a gente soldou, né? Logo, os aços inoxidáveis duplex ferrítico-austeníticos têm microestrutura, como a gente viu, aqui é um resumo, né? Que consiste em frações aproximadamente iguais dessas duas fases. Esses aços são caracterizados por uma combinação favorável das propriedades dos aços inoxidáveis, ferríticos e austeníticos, têm elevada resistência mecânica, boa tenacidade, resistência à corrosão muito boa e diversos meios e excelente resistência à corrosão, sob tensão e à fadiga, né? Essa microestrutura e combinação de propriedades é obtida, em geral, pelo aumento dos teores de cromo e molibdênio em relação aos dos ácidos austeníticos e com o aumento do teor de nitrogênio, como nós vimos, né? Enquanto os três elementos aumentam a resistência à corrosão, o nitrogênio, como soluto intersticial, tem um efeito muito favorável sobre a resistência mecânica. Essas alterações de composição química aumentam a estabilidade da fase sigma e possibilitam o aparecimento de algumas outras fases intermetálicas, especialmente chamadas, né, fases Ki, como essa fase envolvendo ferro, cromo e molibdênio, né? Além dos cuidados para prevenir a precipitação de carbonetos, após a solubilização, os ácidos duplex requerem cuidado com o potencial de precipitação de fases intermetálicas, como a gente viu, né? Como fase sigma e Ki, que fragilizam o material e comprometem sua resistência à corrosão. Como dito anteriormente, a sigma, né? A fase sigma tem como principal característica uma grande fragilidade de temperatura ambiente, causando endurecimento por dispersão, reduzindo significativamente a tenacidade e a resistência à corrosão do material, como nós vimos naqueles gráficos, né? Já a fase Ki é uma fase cúbica que também é prejudicial, pois empobrece a matriz dos mesmos elementos que a fase sigma, né? Bem, agora a gente vai falar de um trabalho interessante, que é um trabalho pioneiro, que foi desenvolvido lá em 2004, quando o aço inox, né, é um trabalho de qualificação de aço inoxidável ferrítico, né, austenítico, duplex, superduplex. Esse trabalho de qualificação foi capitaneado aí pela Petrobras em 2004, quer dizer, há 20 anos atrás, quando esses aços começaram a ter um grande aparecimento na indústria de óleo e gás, né? E nós tivemos problema de qualificação de mão de obra, de procedimento, de repetibilidade de juntas com qualidade, né? E porque era um ineditismo, era um material para o Brasil um pouco novo, comparativamente para a Europa e Estados Unidos, que já usavam. No Brasil era um material novo, e aí a Petrobras, quando se debruçou, né, com esses materiais nos projetos, em virtude do aumento da corrosividade dos reservatórios, né, de óleo e gás, e com a seleção desses materiais pelos especialistas, desses dois materiais pelos especialistas de materiais da empresa, que era uma tendência mundial, o exemplo, já tinha cobertura na ISO 21457, quer dizer, material que você tinha cobertura normativa para usar. E outras, né? Outras operadoras já usavam, né? Houve um grande gap técnico, né, no Brasil para poder fazer a execução desses materiais, execução da soldagem com qualidade, né? E até na IOGP, que é uma organização das operadoras de petróleo, já havia, né? Nessas reuniões da IOGP há uma troca entre especificações técnicas e know-how das operadoras. Então, outras operadoras já estavam utilizando. Só que a Petrobras teve que desenvolver para utilizar e acabou sendo pioneira, né? Acabou sendo a vanguarda aqui no mercado nacional, porque ela precisava, por demanda dos projetos, e ela desenvolveu esse trabalho, esse relatório que eu vou apresentar para vocês. Então, um relatório de 2004
soldabilidade dos ácidos inoxidáveis, né? Duplex, superduplex, avaliação de procedimentos. Ele foi feito em 2004, como vocês estão vendo, pelo pessoal lá da UORRIO, né? Da UORRIO que capitaneou isso, junto com o SEMPES e vários fornecedores e fabricantes de materiais de consumíveis, né? E empresas, estaleiros, empresas, né? Que tinham essa mão de obra. Eu peço até desculpa aqui, porque eu dei um print no material, que eu não tenho ele em PDF, mas para meio didático, dá para a gente entender, né? Não está uma página certinha, alguns estão até um pouco mais cortados, mas o importa é o conteúdo para a gente poder ver que tudo que a gente deu uma estudada agora de metalurgia física, de soldabilidade, de processamento desses aços, foram levados em conta. Quer dizer, na verdade, teve alguns tropeços porque estava se começando, mas já foi o pontapé inicial, né? Então, o que era a introdução desse relatório, né? Era a utilização dos ácidos inoxidáveis duplex e superduplex tem apresentado um emprego crescente, né? Como eu falei, esse relatório é de 2004, né? Nos empreendimentos offshore da Petrobras, devido a condições agressivas que os novos projetos vêm submetidos. Quer dizer, ele dá essa introdução justamente falando aquilo. Então, como a Petrobras, aquilo que eu acabei de falar, como ela estava utilizando muito, havia um gap técnico, tanto soldadores, né, a questão de procedimentos qualificados, poder ter a repetibilidade da junta com qualidade, né, com tenacidade, né, com resistência mecânica, né, com dutilidade, como a gente viu, com aqueles problemas todos que nós vimos ainda há pouco, e não havia ainda o domínio da técnica, né? E esses problemas estavam ocorrendo, que nós falamos aqui. Então, como resultado desse workshop que a Petrobras desenvolveu, ela não tinha procedimento de soldagem duplex, superduplex para controle, né? Não tinha qualificado. E aí o pessoal da UNRIO, como eu falei, capitaneou isso, pessoal do suporte técnico, né? Que o nome dos colegas estão até ali. Então, em função disso, foi criado um GT coordenado pelo UORRIO, com a participação do SEMPES, engenharia do SEC, STMI, né, alguns setores que não existem atualmente, né, não existem mais na empresa, ATP e SUPS, para desenvolvimento de um projeto de avaliação de soldabilidade dos ácidos inoxidáveis duplex e superduplex. Então, o objetivo era esse, né? Teve o objetivo de gerar um banco de informações sobre soldabilidade dos ácidos inoxidáveis duplex e superduplex, através de avaliação e execução de qualificação, né? E aí atendendo tanto fabricação, manutenção, né, reparo, atendendo às normas a gente vai ver ali quais são, da ASME, STM, NORSOC, né? E aí, que a Petrobras convidou? Esse GT aqui, né? Do qual era coordenado pela UNRIO, mas tinha outros órgãos da companhia, outros setores envolvidos, que é um GT. O que é esse GT? Quem ele convidou? Convidaram a Nuclep, o CETAL, SUSER, EBS, né, Laboratório PROACT e a PUC-Rio participaram, né? Eles participaram do projeto, fornecendo mão de obra, soldadores, inspetores de solda e realização do ensaio. Quer dizer, ele fez um grande GT com convite dessas entidades, dessas empresas que tinham interesse, que algumas aqui eram EPCistas ou fabricantes ou construtoras, outras laboratório de ensaio, né? E elas tinham interesse em qualificar, porque a Petrobras ia demandar, né? Então, quais foram os materiais utilizados? O Sandvik 2507, que é o Superduplex 32750, deu aqui chapa, né? Deu a condição da chapa no TIG, no eletrodo revestido, né? Deu todos os diâmetros. O NS 32760, que era o Ziron, né? O da Weir, né? Sumitomo. O Biller, né? 31803, duplex, então ele fez 2 superduplex, fez duplex, né? Aqui, ó, continuando. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Biller, o da Biller, 31803, que a gente falou, que está aqui. O
O da Biller, o 32760 também, metal de base, né? O genérico, né? O Super Duplex. O metal de base Sumitomo, né? O 39274, desculpe. E o metal de base da Usinor, 32520, né? E outro também, o metal de base, o RT, né? O R4TN 32550, né? E qual foi a metodologia empregada? As especificações de procedimento de soldagem EPS, tem esses EPS, eu acabei não colocando, até uma questão de você dar uma proteção, né? E não expor o profissional, se eu não pedir a autorização, então eu acabei não colocando nem a empresa, né? As empresas. Eu tenho esse material porque eu trabalhava na Petrobras à época, já tem 20 anos, mas as empresas que participaram, eu não resolvi, por não ter autorização, nem os EPS, nem, né, porque tem assinatura do nível 2 e tudo. Então, eu poupando essa imagem das empresas, não apresentei, tem todos eles no trabalho, né? Então, qual foi o procedimento do processo manual, né? Eles fizeram as especificações do procedimento de soldagem, foram elaboradas por cada fornecedor, que foram apresentados, né? Os processos de soldagem empregados, TIG, né? No passe de raiz, eletrodo revestido, manual, né? Para enchimento e acabamento. E aí aqui eles dão o projeto da junta, como é que foi, um ângulo de 60 graus, mais ou menos 10 graus, né? Tem todo o projeto da junta aqui. E eles fizeram aqui também quais são os requisitos de qualificação para a soldagem do Superduplex, do procedimento, né? Qualificação do procedimento de soldagem, quais eram os testes, né? Os números de testes, as normas e a questão de aceitação, qual o requisito de aceitação para esses testes, visual, radiografia, líquido penetrante, tração, né? Na raiz, dobramento, Sharpie V, a menos 46, exame microestrutural, né? Contagem de ferrita, corrosão por pitching e dureza máxima. Então, isso aqui para a qualificação do procedimento de soldagem. Para a qualificação do soldador, eles fizeram o ASME9 com os seguintes testes: ó, visual, radiografia, dobramento e metalografia, né? Aqui, da mesma forma, são os números de testes, né? Qual é a norma que suporta e onde é que está o grau de aceitação para esses testes, né? Aqui tem os resultados dos testes executados no Superduplex em chapa, né? Aqui tem alguns, ó, o 32750 da Sandvik, o da Weir, que é o 32760, da Biller 32760 e da Usinor 32520. Aqui está mostrando os limites, né? O ensaio de tração com os valores em megapascal quilograma-força, né? Então, local da ruptura, carga de ruptura e o limite de resistência, né? Aí ele está dizendo que é o metal de base, qual foi a carga, e aí a gente está vendo aqui com materiais que tiveram uma carga maior, por exemplo, nesse caso aqui, o da Biller teve uma carga maior, teve um limite de resistência de 854, aqui a Sandvik teve 857, a UIA Ziron 100 já teve 863 de limite de resistência, né? E 890 aqui a Industeel, né? Então a gente está fazendo um comparativo. Foi o Sharpie também, ó. Aqui em várias posições, ó, o impacto em V, né? Na solda, 30 joules, né? Aqui o IA teve um valor muito alto, 138, 57 joules para o Biller, e a Industeel teve 25 joules, né? Isso na solda. Na linha foi aumentando um pouco, na linha de infusão mais 2 milímetros e fusão mais 5 milímetros, né? E aí você teve que aqui, na verdade, o Biller teve um valor de energia mais alto aqui na linha de fusão mais 5 milímetros, quer dizer, já indo mais para ZTA, né? Ensaio de dureza, a gente está vendo aqui que é metal de base, né, em Vickers, e aí as durezas maiores
aqui na faixa aqui de 306, que é na linha de fusão do Sandvik. Isso não quer dizer que um é maior, melhor ou pior. Vai depender de vários fatores. Como é que foi soldado, como é que se teve um controle lá da amperagem, se o soldador teve, né, um controle legal, se teve um aporte térmico diferente, porque os processos já foram definidos, né? Mas não significa que o material é melhor ou igual. O desempenho, se o procedimento foi igual, de fato, sem nenhum desvio, ele mostra alguns desvios nos resultados, mas nada grave, nada muito absurdo, né? Resistência à corrosão por pitch, né? Perda de massa. Aqui no Biller não teve nada, né? Na Weir, Zironsen, ele teve 1,5 kg, que foi a parte, foi muito expressivo, foi muito maior. Por exemplo, na Industeel teve 0,3034 de gramas por metro quadrado e o Sandvik deu 0,06324, quer dizer, grama por metro quadrado, muito pouco. Então, o do Zironsen teve uma resistência à corrosão por pitch muito alta, 1 kg, 1,5, 1,5 kg, desculpe, gramas por metro quadrado. É um valor muito alto, que aí está fora da norma. Análise metalográfica, tinha aqui, na análise metalográfica, face, raízes, ETA, o percentual de ferrita e austenita. No Sandvik 32750 ficou próximo de 50% para cada um, né? Todos eles ficaram num balanço próximo, só que com mais ferrita, em alguns casos, não, em alguns casos mais ferrita e em outros mais austenita, né? E outros resultados dos outros materiais, né? Ensaio de tração, ensaio de Charpy. Esses materiais, deixa eu ver, são o Sumitomo, o 32750, SAF 2507. Aqui é outro, desculpe. É o SAF 250, Sandvik, né? E o Zironsen também, a Biller, o A911 e o Sumitomo DP3W, no NS 39274. Então, aqui você teve também ensaio de tração, ensaio de impacto, ensaio de dureza, resistência à corrosão por pitch, o G48, que é perda de massa. Aí você teve aqui uma maior perda de massa no SAF 25, no SAF 250, Sandvik, né? Aqui é em tubos, né? Desculpe. O outro foi em chapas, né? E o detalhe desse slide é que é em tubos, né? O mesmo tipo de ensaio com o mesmo material, só que em tubos, né? E aí você já viu que teve, nesse caso aqui, o Zironsen tinha tido uma quantidade maior de corrosão por pitch pelo G48, né? Método B lá. Agora ele teve, na verdade, o menor no tubo. Você vê como é que muda? Mudou a forma de apresentação. Isso tem a ver com soldabilidade, com a habilidade do soldador, pela facilidade, né? Aqui, no caso, o Sandvik 32750, que no anterior tinha tido um valor muito baixo, ele já teve o maior valor de perda, né? E aqui, no caso, o Biller, que não havia tido nada, nenhuma perda, né? Aqui ele já teve mais de 600 gramas, né? 0,6 gramas, desculpe, 0,6 gramas por metro quadrado. A análise metalográfica também apresentou mais ou menos um balanço 50% quase austenita ferrita, né? É difícil chegar a 50-50, mas em alguns casos, por exemplo, a ZTA aqui do 32750 ficou 49,10 para 50,9, ficou bem próximo, né? Bem, e quais são as conclusões, né? As conclusões desse... Eu não estou mostrando o trabalho todo, porque são muitas páginas, não mostrei, como eu falei, a ZTA, mas quais foram as conclusões? Os resultados obtidos nos ensaios indicam que os ácidos inoxidáveis Superduplex 32750 e 32760 apresentam desempenho semelhante, não havendo restrição quanto à aplicação do Superduplex 32760. Essa primeira conclusão era porque havia-se, né, um pouco de receio, porque o 32750 era o da Sandvik, era o mais conhecido, e esse 32760, que tem a Biller, né, tem a Sumitomo, outros fabricantes, a Weir,
ele ainda não havia de domínio público, a gente está falando de 20 anos atrás, então havia esse receio de empregar o 32.760, mas na conclusão provou-se que o desempenho dele foi bem parecido ao 32.750 da Sandvik, né? Todos os soldadores que participaram dos processos de qualificação de soldagem, apesar de serem experientes, encontraram dificuldades para adaptar a velocidade de avanço no passe de raiz. Aqui já foram apresentadas dificuldades, porque o ineditismo do material, como eu falei, é de 2004, quer dizer, 20 anos atrás, outubro de 2004, esse relatório. Então, os soldadores não tinham assim muita familiaridade com a soldagem desse material, e a maior dificuldade foi para adaptar a velocidade de avanço no passe da raiz. Alguns soldadores, devido à dificuldade de atingir a velocidade de avanço no passe de raiz, solicitaram mudança de configuração da junta soldada com chanfros mais fechados ou abertura de raiz maiores do que as recomendadas, vindo a comprometer a extensão da diluição do metal de solda, com falta de penetração ou falta de fusão e, consequentemente, perda da junta. Aqui, houve defeitos de soldagem em função dessa dificuldade dos soldadores. Foi relatado. Em função dos diversos contatos e consultorias nessa área de soldagem, em aço duplex e superduplex, podemos afirmar que as empresas que estão construindo as unidades de produção demonstraram que não estão capacitadas para soldar o superduplex, né? Então, em função dos diversos contatos e consultorias nessa área, né? Então, o que eles chegaram à conclusão? Porque era uma coisa também que não era de se admirar pelo ineditismo do aço, né? Então, as empresas que estão construindo as unidades de produção, quer dizer, os EPCistas, né, os estaleiros, na época, não estão capacitadas para soldar o superduplex. Ele viu por quê? Por causa do EPS, por causa do nível 2, por causa basicamente dos soldadores. Esse desempenho aqui dos soldadores, ele reflete exatamente, obviamente, na construção e montagem e na credibilidade do cliente de que esse estaleiro ou essas EPCistas têm condição de soldar. Se o soldador não consegue soldar, mesmo que o EPS seja muito bom, né, a junta está comprometida. Nos processos de soldagem orbital, soldamos o metal de base Sumitomo DP3W e o IR Xeron 100, ambos o INS 32760, como a gente falou até na primeira conclusão, com consumível 25, 10,4 litros. Na Sandvik, que é o indicado pela UNS 3250, que não tem sua composição química o tungstênio e cobre, como também adotamos o material 32750 da Sandvik com consumível ONS 32760. Todos os testes foram satisfatórios, não havendo nenhuma restrição para essas aplicações, né? Corroborou pela primeira conclusão lá que a gente já leu. Verificamos, mesmo que as empresas que estão construindo as unidades de produção apresentam um procedimento e soldadores qualificados, são de extrema importância executar um controle efetivo de solda de produção para garantir a qualidade das mesmas. Quer dizer, os soldadores indicando a dificuldade, como foi informado no outro slide, teve essa constatação aqui, as conclusões. E quais foram as recomendações desse relatório, né? Devido à dificuldade encontrada pelos soldadores, recomendamos que seja determinada a energia de soldagem para o passe de raiz, em seguida, a energia de soldagem para os passes subsequentes. Qual a segunda recomendação? Verificamos que conseguimos os melhores equilíbrios volumétricos, ferrita-austenita, maiores tenacidades e maior resistência à corrosão quando adotamos amperagens na faixa de 95 a 100 amperes, velocidade de avanço de 50 a 60 milímetros por minuto, dando um hit input na faixa de 0,9 kJ a 1,2 kJ por milímetro. Foi o que a gente viu naquela questão do passe frio, né, do passe da raiz, reforço da raiz, naquelas figuras. Aqui, ó, um hit input nessa faixa é o que está dando, né, maior volume, equilíbrio volumétrico ferrita-austenita, maior tenacidade, maior resistência à corrosão. Com esses parâmetros aqui, essa parametrização dos processos foi mais favorável. Deve-se fazer um controle efetivo da temperatura de interpasse, que deve ser no máximo de 150 graus, com o objetivo de evitar a precipitação de fases secundárias. Aqui, ó.
Isso aqui é aquele cotovelo que a gente viu. Aquelas curvas que tem a fase sigma aqui e outras, né? Nitretos, né? Então, ele tem um controle de interpasse no máximo de 150 graus. Não pode passar disso, né? Porque você, com uma temperatura maior, você vai ter maior tempo para resfriar e vai chegar ali naqueles cotovelos das fases intermetálicas não desejáveis, que a gente viu nos slides, né? Recomendamos realizar o teste de corrosão conforme o G48, método A, né? Perda de massa, né? PIT, né? E perda de massa, por 24 horas a 30 graus Celsius, como soldado sem PIT, né? Aumentando de 20 vezes a perda de massa inferior a 4 gramas por metro quadrado. Quer dizer, isso aqui, a quantidade de perda de massa no G48 aceitável tem que ser inferior a 4 gramas por metro quadrado, senão está reprovado, né? O ensaio. É o critério de aceitação. Para o ensaio Charpy, ensaio de tenacidade Charpy-V, recomendamos a temperatura de menos 46 graus Celsius com energia absorvida de 27 joules ou expansão lateral mínima de 0,38 milímetros e o valor unitário não pode ser inferior a 70% da média, né? Um espécimen, um corpo de prova, não pode ter 70% menor do que a média. Baseado na norma NORSOC M601, recomendamos apenas um reparo por junta soldada. Recomendamos que seja apresentado pelas empresas o certificado dos materiais a serem soldados, constando composição química do material, resultando dos ensaios de tração e impacto a menos 50 graus Celsius, contagem de ferrita, microestrutura examinada 400 vezes, dureza e teste de corrosão por PIT, ASTM G48A, né? O G48B é perda de massa, né? E a 50 graus Celsius, 24 horas, para garantirmos que o material de base já não venha, né, com fases secundárias, para que não haja já essas fases intermetálicas com material de base, que aí não adianta nada. Na verdade, vai pensar que é no processo de soldagem, só que o material já está comprometido, né? Na hora que fosse fazer essa metalografia, vai ver que, né, a análise da imagem vai se achar. E, obviamente, que nas propriedades do material dos ensaios já vai indicar que ele tem fases intermetálicas, né, fases secundárias. Recomendamos que se desenvolva com o Senai, foi a recomendação com o Senai, um projeto para treinamento de soldadores e capacitação de inspetores de soldagem para suprir a carência do mercado. A gente está falando de 20 anos atrás, né? Mas você vê que aqui teve recomendações que foram, conclusões que foram interessantes para o mercado, né? Mercado aqui brasileiro, né, de soldadores e inspetores de solda. Recomendamos usar consumíveis que tenham sua composição de 2 a 3,5% de níquel acima do metal de base, né? Recomendamos o uso de gás de proteção de mistura argônio mais 1,5 a 2% de nitrogênio, que contribui para o aumento da austenita no metal de solda, aumentando a resistência à corrosão. Recomendamos o acompanhamento do controle efetivo das soldas de produção. Para isso, sugerimos a utilização de equipamento que foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos através de controle do arco, que não apareceu aqui, mas foi um controle, um equipamento, né, computadorizado para esse controle da soldagem. Bem, pessoal, é isso aí que era o conteúdo, desculpe, que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço a atenção, espero que tenha colaborado para os colegas que trabalham, seja soldadores qualificados, que estão se qualificando, inspetores de solda, profissionais de construção e montagem, pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, que está se debruçando aí no duplex, no super duplex, que esse material tenha tenha agregado valor, tenha serventia, seja um material que atenda vocês. E eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal para ter engajamento, para que a gente possa atingir outros colegas, né? E vocês, inclusive, serem notificados quando houver os vídeos novos e relevantes para o crescimento profissional. Obrigado aí, um abraço, até o próximo vídeo.